A paz do Senhor para você, tudo bem? Eu quero tratar nessa noite de um assunto inconveniente, que é o adultério. Uma pessoa estava do meu lado e fizeram a ela a seguinte pergunta: eu traí e hoje a gente vive muito bem e se eu contar para ele, eu sei que vai estragar todo esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Nós estamos numa fase do nosso casamento muito boa. E se eu contar para ele, vai talvez até destruir o meu casamento. O que devo fazer se eu cometi o adultério? O que devo fazer? Essa pessoa respondeu dizendo: eu acredito que você não deva falar nada, porque com certeza você vai destruir o seu casamento. Você não deve falar nada. Ainda mais se você está dizendo que você está vivendo um momento muito bom e você vai trazer coisas do passado, daquilo que já aconteceu, e realmente vai destruir o seu casamento. Eu quero dizer para você que eu discordo totalmente, 100%, através da palavra de Deus. Eu vou te explicar por quê. Toda pessoa que ela aceita Jesus e ela teve um seu passado no mundo, um passado terrível, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, e ela vem para Jesus, pois ela estava sendo dominada pelo príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. E uma vez que ela estava lá no mundo e ela aceitou Jesus, e agora ela decidiu levar uma vida em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, eu quero dizer que ela não é obrigada, ela não tem essa obrigação de relatar tudo que ela fez. Ela não tem essa obrigação, porque a Bíblia nos ensina que ela já estava no pecado e no lamaçal do pecado, então ela não precisa contar, não precisa contar tudo que ela fez, não precisa. Mas uma vez que você aceitou Jesus, estar caminhando com Jesus, faz parte de uma igreja, estar congregando, e você, nesse período em que você está congregando, em que você aceitou Jesus, já tem uma vida com Deus, e você cometeu um adultério. Você cometeu um adultério. E você não contou para o seu cônjuge. Você não contou. E os tempos foram se passando, você está até congregando, indo para a igreja, você não contou para ninguém. Você está até congregando e você não contou para ninguém, nem mesmo para ela, ou nem mesmo para ele. E você está congregando. E hoje você entende que se eu contar para ela, ou se eu contar para ele, eu vou destruir tudo que eu estou vivendo, principalmente esse momento que estou vivendo hoje. E talvez você esteja vivendo uma fase no teu casamento, uma fase abençoada, uma fase boa, que você está entendendo assim. Só que eu quero dizer uma verdade para você relacionado a isso. Eu quero dizer uma verdade para você, que tudo aquilo que a gente comete e que é mal, que é pecado, tem consequências. Não adianta você achar que você vai cometer alguma coisa, vai cometer algum mal e não vai gerar em você consequência. Vai gerar consequência em você. Eu estou diante de um texto aqui que todo mundo conhece,
que é João 3, no 19, que diz assim, ó. Eu vou ler o 20, não vou ler nem o 19 para adiantar, vou ler o 20, ó. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós somos da luz. E as nossas obras feitas em Deus, nós viemos para a luz para que elas sejam manifestas. Porque a nossa vida não é o oculto. E quando você, que é crente, que serve o Senhor, e você caiu com uma mulher, ou você caiu com um homem, e você guardou aquilo com você, ou contou para o seu amigo ou para sua amiga, mas ficou somente entre vocês, e hoje você acha que se você contar aquilo te incomoda, mas você acha que se você contar pode estragar tudo, pode afundar tudo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você pode até não contar, tá? Você pode até não contar. Mas eu afirmo para você que você corre risco, até mesmo de salvação. Você pode até não contar, mas você corre um risco de salvação. E qual é o melhor? Você guardar isso com você ou você colocar a sua salvação em jogo? Eu vou te explicar por quê. Uma vez que você cometeu um adultério, a primeira coisa que aconteceu com você, o Espírito Santo se afastou de você. Segunda coisa que aconteceu com você, você tem agora a necessidade de confessar o seu pecado. Primeiro para a pessoa que você traiu, porque ela sim precisa ouvir a sua traição, para que ela venha te perdoar da traição que você cometeu contra ela. E depois você pedir perdão a Deus. Agora, se a pessoa não te perdoar e querer se separar, aí já é a consequência daquilo que você cometeu. Porque não pensa você, como eu disse, não pensa você que os atos que você cometeu não lhe trará a consequência que vai lhe trazer a consequência. Isso aí, não pense você que pode não trazer, que vai te trazer consequências, tá? Vai te trazer consequências. Eu conheço casamento hoje que ele vive um processo de tribulações, há anos se arrastando por causa da consequência do adultério. São mulheres que, perdão, que até vivem com o seu marido, mas vira e mexe está lembrando daquilo ali e acaba se escorregando e lançando no rosto dele. Ou o marido que vira e mexe se esbarra com aquilo ali, porque quando muitas das vezes as pessoas não conseguem se libertar ou se livrar daquilo ali, aquele fantasma fica assombrando a pessoa. Fica assombrando o casamento. Por quê? Porque ali é uma consequência daquilo que você fez. Então, há essa necessidade de você pedir perdão à pessoa que você traiu, confessando para ela que você cometeu um adultério, pedir perdão a Deus
e chegar até o seu líder, tá, da sua igreja, chegar diante de um pastor, confessar a ele o seu pecado e ele te colocar num processo, tá, de disciplina. E naquele processo de disciplina, Deus vai tratando de você, tratando para que novamente você venha voltar às atividades espirituais na sua vida. Você ali vai passar por um período de regeneração, onde você vai se tornar apto ao Espírito novamente voltar a fazer morada em você. Agora, o que acontece é que enquanto você não pede perdão ou você não confessa, porque você entende que você vai estragar o seu casamento, vai estragar o seu relacionamento, eu acredito que a verdade, ela na nossa vida, que somos servos do Senhor, ela tem que sempre prevalecer. Por isso, não cometa o adultério. Mas se cometeu o adultério, arque com as responsabilidades de confessar e trazer a sua vida espiritual de volta. Porque você pode até esconder, mas eu quero dizer para você que o diabo fica ali. Ele não sai. Ele é o pai da mentira. E ele trabalha nas brechas. Ainda que você pense que está tudo bem, não está tudo bem. É porque ele está ali escondido e ele está ganhando campo. E enquanto ele está ganhando campo, ele não mexe em você. Por isso que às vezes você possa estar entendendo que está tudo bem. Mas não está bem. Não está bem porque o que está se apoderando de você nesse momento é um vazio. É um vazio que está se apoderando de você. E uma culpa que vem, de vez em quando essa culpa vem, repentinamente ela vem, essa culpa. De você carregar essa culpa de, poxa, eu fiz isso, eu preciso confessar, mas se eu confessar, ele não vai aceitar, ela não vai aceitar. Se prepare para isso. Se programe para isso. Porque você não pode carregar essa mentira. É uma mentira que vai doer, é uma mentira que vai trazer dor, é uma mentira que vai machucar, é uma mentira que vai estragar tudo. Mas não abra mão da verdade. Eu não estou aqui dizendo para você que veio do mundo e aceitou Jesus. Aí chega a querer contar tudo. Não estou falando de você, não estou falando de você. Eu estou falando de você que já é servo do Senhor, já é cristão, carrega a responsabilidade de renúncia, carrega a responsabilidade de andar na presença de Deus, de obedecer a palavra de Deus, e você escorregou, você caiu, você falhou, você traiu, você cometeu o adultério. Eu estou falando de você, que o seu silêncio, o seu não contar, isso não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar. E isso não vai te ajudar a nível de salvação. Porque uma vez que você extraiu, uma vez que você adulterou, o diabo estava ali, assistindo tudo. E se você não confessou, se você não buscou arrependimento, se você não chegou até diante do teu líder, diante da tua igreja, você continua trabalhando na igreja, você continua com as suas atividades espirituais normalmente, mas você pode ser cobrado naquele grande dia. E naquele grande dia talvez será muito terrível. Por isso, não abra mão da verdade. Eu sei que, como eu disse no início, é um assunto totalmente inconveniente, mas não abra mão da verdade. Vai doer agora,
Vai doer agora, mas lá na frente vai fazer você sorrir. Quando você estiver diante de Jesus, você vai chegar diante dele sem culpa nenhuma. Porque você andou na verdade, você andou na luz, as suas obras, os seus feitos foram manifestos. Porque o problema de Deus com o homem não está no pecado que ele comete. O problema de Deus com o homem está que ele comete o pecado e ele não se arrepende. E ele não confessa o seu pecado. Por causa das consequências. Assim como você tem a cara de cometer o pecado, você precisa entender que você tem que ter força e capacidade de receber as consequências. Por isso, se você não quer consequência, não faça. Não faça. Não faça para que não tenha consequência. Mas então, se você acha que você traiu, estando na igreja, estando congregando, estando no caminho do Senhor, e você voltou para casa e não contou, está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem. Você carrega um vazio. E esse vazio é do Espírito Santo. E se o seu corpo não é templo do Espírito Santo, isso significa que ele está sendo templo de quem? Se o teu corpo, o Espírito Santo não está habitando, ele está sendo templo de quem? Porque a Bíblia diz que quando o demônio ele sai do homem, ele anda por lugares áridos. E estando ali, ele diz: voltarei para minha casa. E se ele chegar lá, encontra vazia, ele volta. Porque opa, não tem ninguém aqui. Se a casa que era sua, te tiraram a casa, e uma vez você vai lá visitar aquela casa, e vê aquela casa que não tem ninguém, você vai fazer o quê? Você vai voltar a morar naquela casa. Você vai voltar a tomar posse daquela casa. Porque aquela casa um dia foi sua. Assim é o inimigo. Se você não confessa, o Espírito Santo não está mais em você. Você cometeu um adultério. O Espírito Santo não está mais em você. Sua casa está vazia. Por isso que é necessário. Você pode até não contar. Você pode até carregar isso com você. Mas eu não sei como é que vai ser naquele grande dia diante do Senhor. Eu não sei como que vai ser. E eu não sei como será o seu estágio no finalzinho. Não sei como será o seu estágio daqui para frente, alguns anos para frente. Porque eu só posso dizer uma coisa para você. O diabo está aí. O diabo está ali assistindo. Porque ele gosta da mentira. Ele gosta de sustentar a mentira. Então, quando você traz a verdade, você vem para a luz. Quando você busca perdão, você encontra o perdão. E Deus pode mudar a sua situação. Deus pode converter essa situação. Por isso, eu te dou uma dica. Comece a se preparar, comece a jejuar, comece a orar ao Senhor. Senhor, me ajude. Eu falhei, eu errei, mas hoje eu me arrependo. Eu não sei como fazer isso, como contar. Se prepare. Talvez exista um testemunho de uma pessoa que ela queria contar. E ela precisava contar, porque ela entendia que precisava acertar a vida dela com Deus. E ela começou a se preparar, começou a jejuar, começou a se consagrar, começou a jejuar, começou a se consagrar. E no dia que ela contou, não foi tão doloroso. Ela foi perdoada. E tudo voltou ao normal. Por isso,
não cometa adultério. Mas se aconteceu com você, e você tem vivido dias aí difíceis, porque você fica pensando se eu contar como que vai ser, e cada dia vai se passando e você não consegue fazer isso. Se prepare. Comece a jejuar. Comece a orar. Comece a jejuar. Comece a orar e peça: Deus me ajude. Deus me ajude. Prepara. Prepara quem vai ouvir, pai. Prepara minha esposa, meu esposo. Prepara. Prepara, pai. Prepara. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas é necessário. Não abra mão da verdade. Porque Jesus é a verdade. Se inscreva no meu canal. Divulga esse vídeo aí. Coloque seus comentários. Porque eu não sou dono da verdade. Se você pensa diferente, coloque os seus comentários. Talvez os seus comentários possam ajudar alguma coisa. Mas coloque os seus comentários, se inscreva no meu canal, ative aí o sininho. E a paz do Senhor para você.